Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos, e estamos na parte 2, sobre a aula da legislação previdenciária. Então, na parte 1, na aula passada, verificamos o conteúdo, autonomia e fontes do direito previdenciário. E, além disso, vimos a classificação do direito previdenciário. Vimos que o direito previdenciário é um ramo do direito público, porque nós temos a regulamentação da relação entre o Estado e o particular e a sociedade. Então, dando continuidade, de olho na tela, vem comigo. Olha só. Então, vimos esses 3 pontos até o momento, né? Continuando, olha aqui, ó. Ponto 4 agora. Validade. Quando que a legislação previdenciária é válida? Quando que a legislação previdenciária é legítima? Quando ela for criada por quem tem competência para isso. E quem determina a competência de quem pode criar uma norma previdenciária? Por exemplo, um prefeito pode criar uma norma previdenciária? Uma Câmara Municipal pode criar uma norma previdenciária? O Congresso Nacional pode criar uma norma previdenciária? O presidente da República, através de uma medida provisória, pode criar uma norma previdenciária? É isso que precisamos analisar. Então, a validade da norma previdenciária, a validade da legislação previdenciária, depende de quem a criou. E, para sabermos quem a criou, precisamos verificar quem tem legitimidade para isso. E essa resposta está na Constituição Federal. Aí, nesse ponto aqui, já não é mais direito previdenciário. Aí esse ponto aqui já é direito constitucional, tá? Porque lá no direito constitucional, e você estuda isso em direito constitucional, você tem lá as competências. Aí temos a competência exclusiva da União, que está no artigo 21, competência privativa da União, que está no artigo 22, competência comum entre a União, Estados e DF, que está no artigo 23, e a competência concorrente entre a União, Estados e DF, que está no artigo 24. Então, temos o artigo 21, 22, 23 e 24. Esses 4 artigos, a Constituição, ela vai listar quem tem competência para criar, para tratar sobre determinados assuntos. E você lembra dessa aula, é um saco. Aí, qual é a grande diferença entre esses 4 tipos de competências? A competência exclusiva da União, só a União Federal, só o governo federal pode criar e ponto final. Ninguém mais pode criar e acabou, é exclusivo. Na competência privativa, a União pode criar, mas se ela quiser, ela poderá delegar a estados, Distrito Federal e municípios a legislação, a regulamentação sobre aquele assunto, se a União quiser. E ela vai autorizar estados, DF e municípios a legislar sobre aquele assunto através de uma lei complementar. Então, se a União quiser, ela pode delegar aos estados, DF e municípios a legislação sobre aquele assunto, o tratamento sobre aquele assunto. Então, essa é a grande diferença entre a competência exclusiva e a privativa. A competência exclusiva da União é só da União e não pode delegar. Então, a competência exclusiva é só da União e indelegável. Já a competência privativa da União é da União com a possibilidade de delegação. Então, a competência privativa ela é uma competência da União, mas delegável. Se a União quiser, ela pode delegar a estados, DF e municípios, desde que faça isso através de lei complementar. Aí temos as 2 últimas competências, os 2 últimos tipos de competências. Competência comum e competência concorrente. A competência concorrente, a União ela vai tratar daquele assunto de forma genérica. Então, as regras gerais sobre aquele determinado assunto, quem determina é somente a União. Estados e Distrito Federal vão tratar daquele assunto de forma específica, complementando o que a União criou de regra geral. Então, na competência concorrente, a União cria as regras gerais, Estados e Distrito Federal criarão as regras específicas. Na competência comum, aí está tudo liberado. União, Estados e DF podem legislar, podem tratar sobre aquele assunto de forma genérica ou forma específica, está tudo liberado. Então, esses são os 4 tipos de competência.
Para fins do direito previdenciário, para a nossa matéria, temos previsão, porque lembra da aula passada, qual é o conteúdo do direito previdenciário? Seguridade social, previdência social, assistência social e saúde. Então temos que analisar cada um desses 4 assuntos. Quem é que pode tratar sobre saúde? Quem é que pode tratar sobre assistência social? Quem é que pode tratar sobre previdência social e quem pode tratar sobre seguridade social? É isso que precisamos analisar. E dentre o conteúdo do direito previdenciário, quais os tipos de competências que vão aparecer aqui pra gente? Apenas 2. Isso já facilita a tua vida. Olha aqui, ó. A primeira competência é a competência privativa da União. E a competência privativa da União, como eu falei para vocês, está no artigo 22, inciso 22. Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí, olha o inciso 23, perdão. Seguridade Social. Opa! Então, peraí. Então, sobre a Seguridade Social, a União que pode tratar. Olha aqui, ó. Inciso 23. Da Constituição Federal. Então, é competência privativa da União legislar sobre seguridade social. Só que o que você não pode esquecer é sobre o parágrafo único do artigo 22 da Constituição. Olha o parágrafo único aqui, ó. Lei complementar não é lei ordinária, não é lei delegada, não é medida provisória, decreto-lei, emenda constitucional, só lei complementar. Lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre as questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. O que eu peço para você tomar cuidado é isso aqui, ó. O que eu peço para você tomar cuidado com isso aqui, ó. Lei complementar. Cuidado com isso. Não é qualquer espécie normativa que autorizará os estados a legislar sobre as matérias de competência privativas da União. Então a gente coloca aqui, ó. A gente coloca assim, ó. Delegável, essa competência é delegável, desde que seja através de lei complementar. Ok? Show de bola? Então, sobre a Seguridade Social já matamos. Falta ainda Previdência, Assistência e Saúde. Temos algum assunto desse listado lá na competência exclusiva? Não. Na competência privativa, já vimos, é o único assunto que compõe o direito previdenciário que aparece na competência privativa. Temos algum assunto desse na competência comum? Não. E na concorrente? Temos. Olha aqui, ó. Competência concorrente entre a União, os estados e o próprio Distrito Federal. Isso aqui vai aparecer no artigo 24. Então, o artigo 24 da Constituição vai nos dizer o seguinte, olha aqui, ó. Artigo 24. Compete à União, estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Aí ele fala lá aqui, ó. Primeiro, olha no inciso 12, ó. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Ok? Previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, sobre... Olha aqui, ó. Opa, perdão. Deixa eu mudar aqui de novo. Tá. Sobre previdência
social e sobre a proteção e defesa da saúde, nós temos aqui a competência concorrente. O que eu quero deixar bem claro sobre a competência concorrente é o seguinte: dentro da Previdência Social, nós temos dois grandes regimes previdenciários. Não se preocupa que analisaremos isso quando entrarmos no estudo sobre a Previdência Social. Estudaremos a Seguridade Social, o conceito, depois os princípios, diretrizes e objetivos, depois a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, conceito da Seguridade Social, princípios, diretrizes e objetivos e finalizando com o financiamento da Seguridade Social. Aí quando entrarmos no estudo da Previdência Social, eu vou explicar os planos previdenciários, o que é a Previdência Social, como que ela se compõe, quais são os planos, quais são os regimes previdenciários que a compõem. O fato é, se for para tratar sobre o regime geral de Previdência Social, isso daqui só a União pode tratar. Porque é aquilo que eu expliquei para vocês. Na competência concorrente, a União trata sobre regras gerais, Estados e Distrito Federal sobre regras específicas. Então, o regime próprio de Previdência Social, quando é regime próprio, aí não. Aí tanto a União quanto os Estados, quanto o Distrito Federal poderão tratar. Ok? Mas toma cuidado, porque aqui são regras específicas. E aqui são regras gerais. Então toma cuidado com isso. É esse o cuidado que você tem que tomar, tá bom? Então sobre a validade das normas previdenciárias matamos. É isso que precisávamos tratar. Então agora você já sabe quando que uma norma previdenciária é válida ou não, porque agora você já sabe exatamente sobre a legitimidade dessa norma, quem pode criar essa norma. Então sobre a validade matamos. Agora ponto 5, pessoal. O ponto 5 nós temos que tratar sobre a vigência. Como assim a vigência, Gui? Quando que a norma previdenciária entra em vigor? Olha aqui, ó, depende. Quando que ela entra em vigor? Quando que ela é aplicada, né? A partir de quando? Quando a norma mencionar. Quando a norma mencionar. Então a norma ela vai dizer quando que ela entra em vigor. Ela própria vai dizer, ponto. Quando que ela vai entrar em vigor. Então, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe a 7ª reforma previdenciária, ela diz, olha, eu entro em vigor no dia tal. Eu entro em vigor a partir da publicação, no dia seguinte da publicação. Então, a norma vai dizer, ponto, acabou. Então, quando que eu posso aplicar aquela norma previdenciária? Quando é na data, no período, quando ela mencionar. Acabou. O problema é, e se a norma previdenciária não tratar? E se a norma previdenciária silenciar? E se a norma previdenciária não mencionar quando que ela entra em vigor? Quando que será a vigência dela? Olha aqui, ó. Aí nós temos a segunda possibilidade. E se a norma não mencionar? Se a norma não mencionar, meus amores, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. E quem nos diz isso é a própria Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que nós chamamos de LINDB. Olha aqui, ó, LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. A LINDB vai dizer, olha, quando a lei não mencionar, quando a norma não mencionar, então ela entrará em vigor
45 dias após a sua publicação. Acabou, simples assim. Ok? Beleza? Show de bola? Só que aqui temos um detalhe importante, eu vou colocar isso, inclusive em caneta vermelha. Olha aqui, ó. Quando a norma previdenciária tratar sobre contribuições sociais, quando a norma previdenciária tratar sobre contribuições sociais, olha aqui, ó, contribuições sociais, aí a norma previdenciária entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. Por que isso, Gui? Publicação. Vou até consertar ali, que eu escrevi errado. Por que isso, Gui? Porque você afeta o bolso do contribuinte brasileiro, você afeta o bolso da sociedade. Então a sociedade ela precisa de um tempo maior para se adaptar, porque se trata de uma contribuição nova, se trata de uma contribuição a mais. Então, o brasileiro, a sociedade brasileira, ela precisa de um tempo a mais para se adaptar. Então, essa contribuição, se a norma previdenciária trouxer uma nova contribuição social, ou seja, um novo tributo, que contribuição social é um tributo, assim como imposto, contribuição de melhoria, taxa, tal. Então, é um tributo. Então, como vai afetar o bolso do trabalhador, e por causa disso, o prazo para entrar em vigor, no mínimo 90 dias após a publicação. Mesmo que a norma mencione, ela vai ter que aguardar no mínimo 90 dias. No 91º dia já pode entrar em vigor, mas antes disso não. Por quê? Porque se trata de dinheiro, vai afetar o bolso do trabalhador, portanto, ele precisa de um prazo maior para se adaptar. Ok? Deu para entender? Então já sabemos exatamente a partir de quando que aquela norma passa a ser aplicada, passa a ser exigida, né? Passa a ser observada. Então agora você já sabe a vigência da norma previdenciária. Avançando, pessoal, ponto 6. Eficácia. Olha aqui, ó. O que a gente tem que saber sobre a eficácia da norma previdenciária são 2 pontos. O primeiro ponto, a eficácia espacial. Ih, Gui, que maconha é essa? Eficácia espacial é onde a norma previdenciária é aplicada. E o segundo ponto sobre a eficácia é a eficácia temporal. Eficácia temporal, ou seja, a partir de quando? A partir de quando que eu passo a aplicar a norma previdenciária? Olha a resposta aqui. Isso aqui é meio que mongolóide, é retardado aqui. Eficácia espacial onde? No território brasileiro. Isso aqui é meio que mongol. Então, eu só posso aplicar as normas previdenciárias no território brasileiro, aqui no Brasil. Ok? É meio que óbvio. Temos exceção, Gui? Temos sim. Nós trataremos essa exceção quando estudarmos os segurados do regime geral, que é a hipótese de extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Ou seja, a possibilidade da nossa norma ser aplicada fora do Brasil. Tem essa possibilidade? Tem. O que você precisa saber, por enquanto, é que existe. Na nossa aula sobre segurados do regime geral, você vai visualizar o exemplo prático. Mas saiba que existe a possibilidade da nossa norma ser aplicada na França, na Nova Zelândia, na Austrália, na China, no Quênia, na puta que pariu. Mas existe. Ok? Calma. Calma. Segura. Para de ser ansioso. Guilherme, eu nasci de 7 meses. Foda-se. Você tem que ter a vida inteira para deixar de ser ansioso. Eu sou ansioso. Tu vai procurar um psicólogo, tá? Isso aqui não é hein? Isso aqui não é tratamento que tá maluco? Então, olha só. Então, a eficácia espacial, onde a norma previdenciária é eficaz, nós já entendemos. E a eficácia temporal, a partir de quando? A grande questão aqui é,
A norma previdenciária, ela pode ser aplicada para o passado? A questão é, ela pode retroagir? Retroação nada mais é do que uma norma publicada hoje ser aplicada para o passado. Existe a possibilidade da retroatividade das normas previdenciárias? Não. A norma previdenciária, ela é aplicada, olha aqui, ó, daqui, olha como é que eu vou escrever para vocês, daqui para frente. Como assim daqui, Gui? Você já sabe, ó, para de ser retardado. Quando eu falo daqui, é a vigência. A partir da sua vigência para o futuro. Ok? A partir da sua vigência para o futuro. Então, vou até melhorar isso aqui, ó. Vou até melhorar. A norma previdenciária, ela é aplicada a partir da sua vigência. Vigência, não é vigênia. Olha aqui, ó. A partir da sua vigência, ou seja, no presente e no futuro. Uma informação importante que você tem que saber é a seguinte. Olha aqui, ó, a norma previdenciária, ela nunca, deixa eu melhorar o asterisco aqui, que ficou um cocô. A norma previdenciária, ela nunca retroage. Ela nunca retroage. Ah, Guilherme, tá equivocado. Eu li isso na Constituição, aqui, ó, tô estudando, tá, Guilherme? Estudo muito, tá aqui, ó, lá. Que ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Puta que eu pariu. Se tu tivesse uma aula presencial minha, eu não olharia mais na tua cara pro resto do curso. Ah, Guilherme, o curso acabou. Foda-se, nunca mais ia olhar na tua cara na vida. Ah, Guilherme, eu sou espírita, aí eu reencarno. Foda-se, eu ia te bloquear de alma, demônio. Nem no nosso lar eu ia te encontrar. Meu irmão, ó, não ia ter André Luiz, não ia ter Chico Xavier, Emmanuel, a puta que pariu pra falar comigo, nem psicografando pra voltar a falar contigo, eu não ia falar contigo. Por quê? Porque, demônio, estamos tratando de direito previdenciário, não é direito penal. O artigo 5º da Constituição Federal, trazendo uma garantia à segurança, o direito à segurança, que é a segurança jurídica, diz que a norma penal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, mas a lei penal. E na aula anterior, nós estudamos que o direito previdenciário é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito. Então eu caguei para o direito previdenciário, caguei para o direito previdenciário, ou para o direito penal. Aqui no direito previdenciário, a norma não volta no tempo, não volta. Ela é aplicada a partir da sua vigência para frente, para o futuro. Então toma cuidado com a eficácia das normas previdenciárias. Para matarmos, pessoal, sobre a legislação previdenciária, olha aqui, ó, ponto 7. Interpretação. Interpretação. Ou seja, como que eu interpreto uma norma previdenciária? Deixa eu até colocar no outro quadro ali, que está em branco. Olha aqui, ó, para ficar melhor para a gente. Guilherme, tu é irritado, né? Tu não me irrita, não. Então, olha aqui, ó. Interpretação. Pessoal, isso aqui é importante pra caralho, tá? Então, dê a devida importância para o que é importante. E às vezes vocês fumam uma maconha, vocês cagueando por uma coisa que é importante. E aqui. Então, olha só. Se liga. Interpretar, meus amores, nada mais é do que buscar um sentido naquilo que você está lendo. E isso não é nada fácil. Tanto é que é um dos maiores problemas do aluno brasileiro, do profissional brasileiro. O analfabetismo no Brasil está quase zero, principalmente nos jovens. O analfabetismo hoje que existe é mais em adulto, tal, pessoas já de terceira idade, que não tiveram oportunidade, bababá, era uma outra época também, o Brasil era diferente, aquela porra toda.
Mas entre os jovens, o analfabetismo é quase zero. Então, o aluno brasileiro, ele sabe ler. O maior problema do aluno brasileiro é interpretação de texto. Ele não sabe interpretar. Ele não sabe interpretar. Então, ele lê o texto lá. Joãozinho e Mariazinha foram para o meio do mato atrás de biscoito. Aí encontra uma casa toda cheia de biscoito. A casa era um biscoito gigante. O que quer dizer isso, cara? Ah, não sei. João e Mariazinha estavam querendo fazer sacanagem no meio do mato. Pô, para de fumar maconha. Entendeu? Então, esse é o maior problema. Então, não é simples. Tanto é que existe uma ciência da interpretação, que é chamada de hermenêutica. Por que hermenêutica?Êutica no grego vem de estudo. E Herme vem de Hermes, que na mitologia grega era ele que traduzia as palavras dos deuses do Olimpo para os homens. Então é o estudo de Hermes, é o estudo da interpretação chamada de hermenêutica. Então não é uma coisa simples não, então não fuma, tá? Mas o interessante, isso cai na sua prova, isso já foi questionamento de concurso público, inclusive uma questão do Sebrasp sobre isso, quais são as formas de interpretação? Como que eu posso buscar um sentido na norma previdenciária? E as formas que eu for colocar aqui, as formas de interpretação, elas não são únicas, tá? Ah, não, a melhor forma de interpretação é A, então a B é uma merda. Não fuma, tá? Não viaja. Você pode utilizar todas as formas juntas ao mesmo tempo, ou aí vai depender qual o seu interesse, quem você está defendendo, aí dependendo da interpretação que se encaixe melhor para o seu cliente, é essa que você vai utilizar. Enfim, mas não existe a melhor e não existe a pior. O que existem são as formas e ponto final. Quais são as formas de interpretar, Gui? Que vai cair na minha prova? Então, a primeira delas, olha aqui, ó, a interpretação gramatical, ou também conhecida como interpretação literal. Ou seja, para você buscar um sentido na norma, um sentido da norma, você vai no vocabulário da língua portuguesa. Então, no próprio vocabulário. Vocabulário, né? Guilherme, você tá com... Guilherme, você tem... Eu, hein, Guilherme? Tá maluco, Guilherme? Então, olha aqui, ó. Vocabulário. Você é disléxico, Guilherme? Não. Vocabulário. Então, olha aqui, ó. Vou dar um exemplo prático de uma interpretação gramatical literal. O artigo 115 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inicia um capítulo, ele inicia uma das medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente, que é a advertência. Aí ele vai dizer o que é advertência. Ele fala assim, ó. A advertência é uma admoestação verbal reduzida a termo e assinada pelo adolescente. Aí quando você lê esse artigo pela primeira vez, tu pira o cabeção. Tu fala, ih, fudeu, Guilherme. Fudeu por quê? Guilherme, olha só. Reduzir a termo já me dificultou a vida aqui, mas tudo bem. Mas eu já sei que reduzir a termo é colocar no papel, tá legal. Assinar o adolescente, assina tal, coloca no papel, assim. Agora, o que é admoestação verbal? Aí você vai ao dicionário, vai buscar o sentido no vocabulário da língua portuguesa e você verifica que a admoestação vem do verbo admoestar, que nada mais é do que repreender. Ou seja, dar um esporro. Então, a advertência, tu dá um esporro, coloca o esporro no papel e bota pro moleque assinar. Ah, Guilherme, entendi. Pronto, acabamos de efetuar uma interpretação gramatical literal. Show? Padrão? Padrão. Guilherme, é muito simples. Mas é comigo, né? Então, olha aqui, ó. Segunda forma de interpretação. Interpretação histórica. A interpretação histórica, para você buscar o sentido da norma, para você aplicar melhor a norma, você vai entender o contexto, você vai tentar buscar o contexto histórico de quando aquela norma foi criada. Então, vou dar um exemplo bem prático. Daqui uns 30, 40, 50 anos, quando meu filho, meu neto, me questionar sobre a reforma previdenciária, eu vou falar para eles, falar assim, ó, a reforma previdenciária lá de 2019, ela foi um acúmulo de vários fatores, principalmente o impeachment
da Dilma, a crise política instalada no Brasil, a crise econômica e financeira, estava todo mundo sem dinheiro, na merda, e depois ainda veio pandemia pelo coronavírus, aí afundou o Brasil na lama, enfim, aquela coisa louca toda. Então, eu acabei de efetuar uma interpretação histórica de uma norma previdenciária que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Eu acabei de te explicar o contexto histórico para que essa reforma previdenciária surgisse e se transformasse em realidade, sendo trazida pela Emenda Constitucional. Pronto, simples assim. Ok? Terceira forma de interpretação. A interpretação teleológica ou finalística. Você vai buscar um sentido na norma tentando analisar o seu objetivo. Qual é o objetivo daquela norma? Qual é a finalidade daquela norma? É isso que você vai tentar entender. Então vamos lá, um exemplo prático aqui, o salário maternidade. O salário maternidade é um benefício para a segurada, mas também para o segurado. O homem pode acessar, pode gozar e usufruir do salário maternidade. E, Guilherme, por quê? Porque o salário maternidade tem como fato gerador o parto ou a adoção. Qual é o grande objetivo do salário maternidade? É amamentar? Não. Lá no direito do trabalho você tem um direito específico para isso, que é o intervalo especial para amamentação. Isso está no artigo 396 da CLT. São 2 intervalos de 30 minutos que a mulher tem para amamentar o bebê até ele completar 6 meses de vida. Acabou? Então, o objetivo do salário maternidade não é a amamentação. O objetivo do salário maternidade é de manter o segurado próximo daquela criança, próximo daquele bebê, no momento que mais precisa, que é o momento de adaptação. Quando a mulher dá à luz, o bebê tem que se adaptar a uma nova realidade. O mundo dele era o útero da mãe, era aquela placenta, ele vivia imerso num líquido sinistro, nojento, né? Depois o moleque sai, toma um tapa na bunda, queima o ar que entra, queima tudo dentro dele, o alvéolo pulmonar explode, aí ali o pulmãozinho dele começa a funcionar, é uma outra realidade, tem que se adaptar ao mundo novo. E no caso da adoção, por que gera o salário maternidade? Porque aquela criança adotada vai se adaptar a uma nova família, a uma nova vida. Então, o grande objetivo do salário maternidade é a adaptação da criança com o segurado ou do bebê com a segurada. Ponto. Tá aí, acabamos de efetuar a interpretação teleológica ou finalística da norma. Coisa muito linda. Última forma de interpretação. A interpretação global, lógica ou sistemática. Global, lógica ou sistemática. Como assim, Gui? Você vai analisar toda a legislação. Você vai interpretar, você vai compatibilizar aquela norma com a legislação como um todo. Você vai analisar a legislação como um todo. Como assim, Gui? Olha só, nós analisaremos, estudaremos a Seguridade Social e verificaremos que a Seguridade Social ela tem como destinatário todos, inclusive estrangeiros residentes no Brasil. Aí quando eu falo estrangeiro residente no Brasil, esse estrangeiro precisa morar no Brasil? Não, ele precisa se encontrar aqui, estar aqui. Por quê? Porque residência é o local onde eu me encontro, domicílio é o local onde eu moro. E quem fala isso? O Código Civil. Então, peraí. Eu estou tratando da Constituição, o artigo 5º da Constituição fala que a todos, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, é garantido o direito à inviolabilidade, à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Aí lá na Seguridade Social vai garantir a Seguridade Social a todos, ou seja, eu me remeto ao artigo 5º da Constituição. E para eu entender o que é residência, eu vou lá no artigo 70 do Código Civil. Aí eu entendo que residência é o local onde eu me encontro e não o local onde eu moro. Então, quando eu faço a compatibilidade do artigo 194, que fala da Seguridade Social, com o artigo 5º, que fala dos direitos individuais e coletivos, e com o artigo 70 do Código Civil, eu analisei 3 normas
completamente diferentes para chegar a uma conclusão. Acabamos de efetuar a interpretação global, ou também conhecida como lógica, ou também conhecida como sistemática, que você analisa o sistema como um todo. Fechou? Então vou repetir, não existe a melhor ou a pior forma de interpretar. O que existe é a forma mais compatível, a forma ideal para os seus interesses, ok? Beleza? Para finalizarmos, pessoal, ponto 8, integração. A legislação previdenciária, ela precisa ser integrada. Isso aqui é fatal, isso aqui é extremamente necessário. Como assim, Gui, integração? Integrar nada mais é do que preencher a lacuna da lei. Ó, preencher a lacuna da lei. É óbvio que a legislação previdenciária, ela não consegue prever todas as hipóteses a serem aplicadas, não tem como. Vai existir algum fato, vai existir uma situação em que não vai ter essa previsão em lei. Aí, como é que fica? Aquela pessoa fica sem o direito? Não. Você vai ter que utilizar métodos de integração, ferramentas de integração para poder tapar a lacuna da lei. E quais são as formas de tapar a lacuna da lei, Gui? Quais são as ferramentas que estão à minha disposição para eu tapar esse buraco? Você tem princípios gerais do direito. Olha, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, aquela avó tem o direito de receber a pensão por morte do neto, já que aquele neto não teve pai e mãe, a avó também é o único, enfim, os filhos já faleceram. Ó, pelo princípio da dignidade humana, da pessoa humana, eu dou a pensão por morte para ela. Pronto, eu acabei de tapar, porque não há previsão de avó ou neto receberem pensão por morte um do outro, não tem essa previsão na lei. Mas existe a jurisprudência, por quê? Utilizando o princípio geral do direito, o princípio da igualdade, o princípio da dignidade, o princípio da minha mãe, enfim, utiliza um princípio geral do direito. Além do princípio geral do direito, equidade. Quando você for tapar a lacuna da lei, preencher a lacuna da lei, você tem que ser equilibrado, você tem que ser razoável e proporcional. Você tem que deixar a sua emoção de lado, trabalhar com a razão e mesmo assim ser equilibrado na maior parte do tempo. Terceira forma, analogia. Você vai buscar alguma norma de outro ramo, você pega, por exemplo, estou processando o INSS porque ele não marcou minha perícia, eu fiquei 2 anos sem receber o salário da empresa e sem receber o auxílio do INSS. Então, além do auxílio, eu quero indenização por danos morais, porque eu fui humilhado, não consegui pagar minhas contas, minha mulher me largou, meus filhos mostraram a língua para mim, eu sou uma pessoa alijada, excluída da sociedade, eu sou um mendigo sem teto e sinistro. Então, eu quero dano moral. Você vai fundamentar o dano moral lá no Código Civil, porque não tem dano moral na legislação previdenciária. Então você utiliza analogia para tapar o buraco da legislação previdenciária. Acabou. Direito comparado. Você utiliza normas de outros países para fundamentar aquele seu direito, para tapar o buraco da lei, preencher a lacuna da lei. Então, o direito comparado é utilizar direitos e normas de outros países a ser aplicado aqui, já que aqui no Brasil não prevê. Você tem também usos e costumes. Você pode utilizar o uso e costume de uma determinada região para preencher a lacuna da lei. Então, o que você tem que saber sobre a integração é exatamente isso aqui, ó, as formas de integração. É isso que você tem que saber. Aí, quais são as formas de integração? Essas que eu listei. Princípios gerais do direito, equidade, analogia, direito comparado, usos e costumes, jurisprudência, doutrina, tudo isso são formas, ferramentas, instrumentos para você preencher a lacuna da lei. Fechou? Para fecharmos com chave de ouro, meus amores, vamos exercitar uma questão sobre o assunto. Olha aqui, ó, questão do Sebrasp, tá? No último concurso do INSS, em 2016, para o cargo de técnico do Seguro Social. Então vamos lá, olha a assertiva aqui, ó. Deixa eu colocar a canetinha vermelha. Lei complementar, tá no marca-texto aqui, ó. Lei complementar, deixa eu colocar a caneta, Lei complementar
editada pela União, pode autorizar estados e o DF a legislar sobre as questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Meus amores, cuidado com isso. Falou sobre Seguridade Social, você tem que lembrar, ou será competência privativa, ou é competência privativa, ou é competência concorrente. Nós estudamos isso na aula anterior. Então, sobre direito previdenciário, não existe competência exclusiva e não existe competência comum. Então, ou vai ser competência privativa da União ou competência concorrente. Gente, Seguridade Social se aplica no Brasil inteiro. Você acha que isso vai ser competência de quem? É óbvio que vai ser competência apenas da União. Então, é competência privativa da União. E o que você tem que se lembrar é que a competência privativa, ela é sim delegável. Ela é delegável. E essa possibilidade de delegação apenas através de lei complementar, como a questão está colocando. Então, o gabarito está certíssimo. Gabarito perfeito. E a resposta, nós sabemos onde está. Está no artigo 22, inciso 23 da Constituição Federal e também no parágrafo único desse artigo 22. Ok? Beleza? Porque aí você já tem aqui a base da resposta. Coisa muito linda, show de bola. Então aqui finalizamos a nossa aula sobre a legislação previdenciária. Um grande beijo, um grande abraço. Na próxima aula entraremos de cabeça no estudo sobre a Seguridade Social, iniciando pela evolução histórica da Seguridade Social dentro do Brasil. Um grande beijo, um grande abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.